Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje o assunto é espetacular. Muitas pessoas ficam apaixonadas por ele e muitas pessoas buscam na internet informações, buscam em livros, enfim, querem saber. O assunto é magia. Se vocês acham que eu estou brincando aqui, vocês conhecem o nosso trabalho. Nós não brincamos em serviço. Nós vamos falar de magia como com certeza você nunca ouviu falar nessa internet e que vai abrir seus olhos e seu coração para muitas coisas que você nem imaginava. Para isso, nós já convidamos. Fique até o final do vídeo, porque nós vamos desenvolvendo as ideias à medida que ele vai passando. E se você cortar logo em seguida, vai ficar um monte de perguntas sem respostas e que não foram bem desenvolvidos, porque você simplesmente não assistiu. Então nós vamos falar sobre magia. Muitos segmentos da Umbanda, isso a gente está vendo muito ultimamente, é apenas magia africana. Você entra num canal qualquer do YouTube e só ensinam coisas ou elementos da magia africana. Não que ela não seja importante, não que ela não seja a magia mais sofisticada que nós temos nesse plano físico, na minha opinião. Mas ela é, com certeza, incomparável à medida que nós conhecemos outras magias. Mas se você quer ser um médium de Umbanda, se você quer ser um dirigente de Umbanda, não basta apenas você aprender a acender velas coloridas e saber a cor das velas no congá. Isso é apenas um pequeno detalhe. Você precisa conhecer tanto a magia dita, voltada ao bem, voltada ao crescimento, voltada ao progresso das pessoas. E também nós sabemos que há a magia dita negativa, aquela magia voltada ao mal, aquela magia que vem a prejudicar alguém ou forçar alguém a fazer o que você quer. Isso também é magia negativa. Quando você faz uma amarração, quando você tenta forçar alguém a aceitar as suas condições, você já vai estar fazendo magia negativa. E eu mais adianto para vocês, a cada 10 magias ou receitas de magias que existem no mundo, 9 são voltadas para o mal. Não, eu não exagerei. O ser humaninho é uma coisa complicada, né, gente? Eles fazem, realmente metem a mão para ferrar os outros sem dó nem piedade. E esse é um índice sagrado e que a gente vê por aí. Mas magia, nós temos que entender isso. E o dirigente de Umbanda, tanto o médium, precisa conhecer todas elas. E todas elas profundamente. Então não basta, como fazem irmãos de outros segmentos mais africanistas da Umbanda, que estão fazendo praticamente apenas um segmento do candomblé, ou fazendo tipo assim um puxadinho do candomblé, achando que sabem tudo, sabem muito, mas não sabem tudo, para aqueles que são realmente umbandistas, para aqueles que conhecem a magia africana e conhecem a magia europeia e conhecem a magia vinda de todas as partes. E digo mais, qual a sua espiritualidade? Como assim? Depende muito da sua espiritualidade que você tem. Se você quer se tornar um bom feiticeiro, você precisa conhecer as entidades que o acompanham. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tenha uma entidade cigana com você, enquanto que outros têm, por exemplo, uma Maria Mulambo do cemitério. São magias e você vai lidar com energias bem diferentes uma da outra. Muitas vezes, eu posso afirmar para vocês, eu sou uma pessoa muito estudiosa, como vocês já sabem, a gente vai fazer um determinado feitiço ali, e naquele momento você é inspirado, você ouve perfeitamente o seu guia dizendo para você, não faça assim, use outros elementos, faça assim,
assado. Pegue este elemento, misture com aquele que vai dar certo. E você faz e tem um percentual de 90% a 100% que o trabalho dá certo, né? Então, vocês precisam observar isso. Assim como, por exemplo, você tem uma Maria Mulambo do cemitério, ela vai ditar elementos típicos que ela consegue manipular da sua energia, do seu elemento. Assim como o povo cigano vai lidar muito com feitiços semelhantes a simpatias, com fitas coloridas, com punhais, com ponteiras, com, enfim, com elementos, perfumes, enfim, com elementos que, por exemplo, uma Maria Mulambo não vai usar. Maria Mulambo vai usar outro tipo de material, outro tipo de enfeitiçamento. Então você precisa se conhecer primeiro. Agora, se você começa a querer ser feiticeiro e ser um mágico, mágico no sentido mago, né? Não mágico de tirar coelho da cartola. Mas se você quer se tornar um mago de verdade, você precisa conhecer a sua espiritualidade e saber o que vem com você. A magia que eu faço, por exemplo, vocês aqui observam, são 2 dirigentes em nosso terreiro. 2 dirigentes de igual hierarquia no nosso terreiro. Esses 2 dirigentes aqui têm entidades diferentes. E quando vão fazer determinado trabalho, eles são intuídos a fazer de um jeito e o outro vai fazer de outro. Por exemplo, muitas vezes eu vejo um trabalho, eu olho e digo assim: olha, é natural, eu não faria desse modo, mas daria certo do mesmo jeito, porque eu tenho as minhas entidades e sei que elas fariam diferente. Vocês estão entendendo as sutilezas? Por isso que não existe um manual de magia que pode ser ensinado para todas as pessoas. Essas magias que você encontra por aí servem como exemplo para que você tenha uma noção do que é feito, mas não é assim. E como eu falei, você precisa conhecer também a magia voltada ao mal, a magia negativa, aquela magia que 90% das pessoas que batem nos nossos terreiros estão enfeitiçados até a testa, até os cabelos com ela. E nós precisamos saber o que fizeram para ela, para ter uma noção de como desmanchar, não é verdade? Então não cabe esse tipo de ideia de que nós podemos ter acesso a um livro mágico, o livro mágico do Harry Potter, o livro mágico do Mickey, né, como o grande feiticeiro, que nem aquela animação, achando que se você tiver na mão, você se torna um bom feiticeiro. Por isso que é tão importante. Se eu fosse, por exemplo, uma professora de magia, eu começaria a ensinar os elementos, tanto da magia africana, quanto da magia europeia, quanto da magia asiática. Sim, meus queridos, a magia da Ásia é fortíssima, poderosíssima, e nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer todos esses elementos para ter uma ideia de como a espiritualidade age e, naturalmente, ter entidades muito firmes. Para quê? Para que possam chegar até você e dizer assim: olha, o que fizeram para essa pessoa não é isso, fizeram aquilo. Fizeram um trabalho africanista contra ela, fizeram um tipo de amarração enterrada, vamos dizer assim, debaixo de uma árvore, fizeram, de repente, alguma coisa com material trazido do cemitério, uma terra de cemitério, essas coisas, não é? Que são usadas para magia. Você tem que ter uma ideia do que foi feito para poder desmanchar. E se você tem guias suficientemente fortes em você, eles serão perfeitamente capazes de dizer como se desmancha. Então, por isso que nós nos tornamos tão confortáveis de observar certas pessoas que se dizem bruxos, ou fazem bruxaria, ou fazem esse tipo de magia, sem ter entidades consigo, ou às vezes nem sabem o que estão fazendo. Estão repetindo apenas fórmulas que aprenderam por aí e que na mão dela não vai dar certo. Existem vários tipos de magia. Sim, tem vários tipos de magia. Não é só com guias. Também é feito, às vezes, em alguns feiticeiros que têm uma energia física
espiritual consigo. Nem precisa de espírito. Tão forte, que eles mesmos são capazes de fazer a magia e tocar contra a pessoa. São aqueles médiuns, ou de efeitos físicos, aqueles médiuns que têm uma energia com eles muito grande, que são capazes de transpor aquele feitiço que eles estão fazendo para atuar em determinada pessoa. Aqueles que a gente diz popularmente, dentro das nossas religiões, que tem boa mão. Vocês já ouviram falar? Ah, que ele tem boa mão para feitiço. Ah, que ele tem boa mão para fazer o que ele quiser. Significa que ele sozinho, às vezes sem intervenção direta das entidades, ele faz. Porque não adianta você aprender também aquela fórmula maravilhosa, linda, com todos os elementos daqui e dali. Ah, porque eu estou usando uma fava africana, porque eu estou usando não sei o que da África, aquele elemento não sei do que. Não adianta você conhecer isso e você não ter energia para dar dinamismo para o feitiço. Como assim? Dinamismo para feitiço? Se você fizer um feitiço aqui, enfim, algum trabalho para inglês ver, porque eu digo assim, porque de fato é, se você fizer aqui um trabalho muito bonito, muito elaborado, muito enfeitado, e você não ter energia para fazer ele se mover, transformar-se em energia para atingir aquela pessoa do outro lado, é a mesma coisa que você ter uma Ferrari linda, maravilhosa, estacionada na sua garagem e não ter gasolina, não ter material para fazer ela se movimentar. Ela vai estar ali parada, bonita de ver, mas não serve para nada. Vocês estão entendendo? Você precisa ter essa energia para dar dinamismo, para dar força para ela se mover, para ela atingir a pessoa lá do outro lado. Ou a coisa, enfim, porque feitiço não é só para a pessoa. Ah, pois é. Feitiço atinge pessoas, coisas e animais. Geralmente os animais, inclusive, muitas vezes, as entidades de Umbanda recomendam que nós tenhamos pequenos animais conosco, como gatos ou cachorros. Esses animais, por natureza, porque são de uma espiritualidade muito delicada, muitas vezes são os primeiros a serem atingidos por esse tipo de magismo negativo. Ficam doentes, apresentam sinais. O que faz um feiticeiro? Por isso que toda feiticeira tem um gato, o famoso gato, aquele do lado, ou um cachorrinho, enfim. Ele observa. O animal apresentou o primeiro sinal de sonolência ou um certo mal-estar, corre porque está havendo algum tipo de energia negativa que o animal, como uma antena, capta primeiro. Ele serve realmente como um sinalizador para o feiticeiro que alguma coisa está acontecendo. Vai ele, começa a fazer defumação, começa a levantar enfeitiçamentos, levantar determinadas oferendas para levantar tanto o animal, a saúde do animal, quanto a própria energia que estiver à sua volta. Ele começa a correr, ele começa a acender velas, ele começa a fazer o trabalho que suas entidades ensinaram para ele, para se defender. Vocês sabiam disso? Suspeitavam disso? Deixe nos comentários aqui se você sabia, ou imagina, ou desconfiava que isso acontecesse. Então, tudo isso, gente, para vocês terem uma ideia de como nós temos que aprender magia. E eu sou uma pessoa extremamente dedicada aos estudos. Então, eu estudei muito magia. Tanto magia africana, quanto magia europeia, magia cigana, magia asiática, para poder ter esse conforto que eu tenho hoje para chegar para vocês e afirmar tais coisas. Muitos elementos, por exemplo, como eu falei, funcionam muito bem na mão de um, mas não vai funcionar no de outro. Alguém que tem, por exemplo, um povo cigano, se começar a fazer magia africana, a entidade vai olhar e vai dizer assim, olha, bacana, muito bonito, espetacular, ótimo, mas eu não trabalho assim, eu não uso esses elementos. Então é uma inutilidade. Por isso que essas magias, esses ensinos pasteurizados de feitiço e de enfeitiçamento, ensinados por aí, como eu já falei no início do vídeo, não servem para nada.
e nós precisamos aprender a lidar com isso. Uma coisa importante também que o feiticeiro tem é conhecer a natureza, porque nós tiramos todos os elementos mágicos, os elementos que vão serem usados dentro dos nossos enfeitiçamentos na natureza. E vale principalmente as folhas para o povo de Umbanda. A folha é o nosso principal axé, é a nossa principal fonte de sangue, porque a Umbanda usa o sangue vegetal e não o animal. Isso também não nos impede de usar determinados elementos, como até secreções humanas, ou há certos elementos, como uma pluma convertida em pó de um animal. Nós podemos usar certos elementos que existem na natureza, ou um pedaço da própria carne que nós nos alimentamos, porque nem todos são vegetarianos ou veganos ainda. Tira um pedaço daquela carne que você já se alimenta para entregar ali naquele trabalho. É sangue animal, sim, mas ele não foi sacralizado, ele não foi ritualizado, ele não foi morto naquele momento para um orixá, para um guia da Umbanda. Não há necessidade. É que muitos só aprendem a fazer magia de um jeito. Acho que se não houver o sacrifício animal, nada funciona, sem entender que muitas vezes nós temos do lado um elemento desperdiçado, vamos dizer assim, do lado, com mais energia do que o próprio sangue para fazer determinados trabalhos. Vocês sabiam que existe? Existe na natureza, sim, elementos mais fortes que o sangue animal, que você pode utilizar. Eu sempre ouvia também um conselho de uma grande dirigente, uma dirigente que tinha 45 anos, isso na época, 45 anos de estudos e de trabalhos junto ao Batuque Sulino. Era uma grande Yalorixá, uma grande mãe de santo. Ela nos dizia assim, eu posso até citar o nome, Mãe Onira de Ogum, ela era nossa vizinha e muito tivemos conversas no final do dia, batendo papo, conversando e ela nos ensinando muitas coisas. Foi um privilégio ter conhecido. Infelizmente, ela já desencarnou. Mas ela dizia uma coisa muito simples, naquela linguagem própria de filha de Ogum. Ela chegava e dizia para nós, olha, bom feiticeiro eu conheço quando chega uma pessoa às 3 horas da manhã, bate na sua porta, desesperada para para um trabalho, para uma ajuda, e o bom feiticeiro vai na cozinha dele, ele vai olhar os elementos que tem e vai fazer um bom feitiço. Quando ele fizer isso, ele se tornou um bom feiticeiro, porque ele conhece a natureza, ele conhece tudo que está à disposição e sabe fazer um bom trabalho. Isso dito por uma Yalorixá do Batuque Sulino, do Jeje Ijexá. Então vocês vejam que maravilha uma afirmação dessas, que maravilha um aconselhamento desses. E dentro desse espírito, nós aprendemos que deveríamos realmente não economizar, não poupar conhecimento, mas sair atrás do conhecimento. Com o material que temos, somos capazes de fazer qualquer tipo de feitiço. Se sumir, vamos dizer assim, surge uma crise. Na agricultura, não existe mais milho branco. Um dos elementos mais conhecidos, que eu vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre isso, mas não tem mais milho branco. Houve uma praga, um negócio qualquer, não tem mais milho branco. Pronto, não faço mais aquele determinado trabalho. Será que você não sabe substituir aquele milho branco por outra coisa de igual força e poder? Essa é a pergunta. Por isso que magia, eu acho graça quando chegam até mim também me perguntam, me ensina magia. Oi, como? Primeiro, como eu falei, você tem que se conhecer as entidades que tem. Você precisa saber se tem esse tipo de energia física, isso é do seu organismo e não do espiritual, essa energia material para muitas vezes dinamizar uma oferenda para que ela se levante energeticamente e atinja a pessoa lá do outro lado. Você precisa ter conhecimento você precisa ter conhecimento pleno
de todos os elementos mágicos, conhecer diversos tipos de magia, de diversas procedências, para anular determinados trabalhos, para saber o que fizeram contra aquela pessoa e saber como é o contra-axé, ou seja, aquilo que você desmancha aquele trabalho. Isso é uma ciência de vida inteira. Não é aprendido do dia para a noite. Você precisa contatar com pessoas, você precisa ler muito, você precisa ir para o mundo aprender. Por isso que eu acho cômico e patético, muitas vezes, me desculpem o termo, aqueles tipos de umbanda que só se baseiam num segmento, como eu falei, o segmento africano, por exemplo. Não que ele não seja fabuloso e espetacular, mas se você quer se tornar realmente um umbandista, um grande dirigente, um grande médio de umbanda, você precisa ter humildade para procurar em outras cores de pele, outros segmentos, outros tipos de magia para se tornar um grande mago. Senão, você fica aprendendo a fazer aquele feijão e arroz a vida inteira no fundo de sua cozinha e não aprende a fazer, por exemplo, um prato gourmet. Pensou? Pois é. Espero então encontrá-los vocês na próxima semana, mas antes convidamos você para o nosso querido, ilustrado, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Até semana que vem, quando falaremos mais um bloco, mais um assunto interessante que vai fazer você pensar e repensar o que está fazendo aí do outro lado. Então, até semana que vem.